Caros colegas advogados de todo o Brasil, aqui quem fala é Carlos André Pereira Nunes, eu sou advogado, sou professor da Escola Superior da Advocacia no estado de Goiás, também professor da Escola Superior da Magistratura no estado de Goiás e da mesma sorte, sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação Jurídica, que fica também no estado de Goiás. Bem, caros colegas advogados, hoje nós estamos aqui na Escola Nacional da Advocacia para falar de um assunto por demais importante da última flor do lácio, que é a utilização no mundo jurídico do termo eis que. Certamente o colega advogado já deve ter lido em várias doutrinas a utilização da estrutura eis que, muito comum, inclusive no processo civil, é muito comum, processo civil que está intimamente ligado à produção de provas e por isso o aspecto de argumentação, relação de causa e consequência é sempre muito importante e aí então vem sempre à tona o termo eis que. Será que esse eis que é utilizado no mundo jurídico segundo aquilo que consta do padrão formal da língua portuguesa? Bem, eu recebi aqui uma pergunta de um colega advogado que dizia o seguinte, que leu o seguinte: o acusado afirma que somente viaja de carro, eis que tem fobia de avião. Ele leu isso num jornal lá do Espírito Santo. Então ele disse, o acusado afirma que somente viaja de carro, eis que tem fobia de avião. Será que esse eis que está ou não está de acordo com o padrão formal da língua portuguesa? Nós vamos falar a respeito desse assunto, só que antes temos que fazer uma explanação sobre relação de causa, oração causal e a diferença entre explicativa para que nós possamos chegar ao eis que. Então, vejamos. Caro colega advogado, o colega se lembra do que vem a ser uma oração subordinada adverbial causal e uma oração coordenada sindética explicativa? Acalme-se que eu já vou explicar. Quando nós falamos a respeito de uma oração subordinada, nós falamos que é uma oração que exerce função sintática. Oração, claro, porque tem sujeito, predicado, tem verbo. Há orações que não têm sujeito, as orações têm sujeito, mas são casos específicos. Então a oração tem sujeito, tem predicado e ela é composta de um verbo. Subordinada porque ela exerce uma função sintática e adverbial porque ela exerce uma função sintática de adjunto adverbial. Quando eu digo eu saí à noite, esse à noite é um adjunto adverbial. Só que em vez de falar eu saí à noite, eu saí quando amanheceu. Quando amanheceu é uma oração, tem verbo e tem o valor temporal constante dessa oração. Nós podemos afirmar que a oração adverbial tem circunstância, ela gera circunstância, ela está ligada ao verbo para circunstancializar. Nesse caso, o último citado, a circunstância de tempo. Ela saiu quando eu cheguei, no momento em que eu cheguei. Mas há outras 8 estruturas que são colocadas na NGB, outras 8 circunstâncias que constam da nomenclatura gramatical brasileira e mais outras que não constam, mas que existem, né? E uma delas, que nos chama bastante atenção, aquelas que constam do vocabulário da NGB, da nomenclatura gramatical brasileira, é a causal. No mundo jurídico, o nexo causal é extremamente importante. Nós, por exemplo, que estamos na área jurídica e aquele que está aqui na área penal sabe que o nexo causal é extremamente importante, por exemplo, num argumento específico, numa ação penal. Então, quando se fala em nexo causal, se fala na relação de causa. E o que é causa? Se nós formos aqui ao dicionário Aurélio, nós vamos verificar que causa nada mais é do que razão de ser de um fato. Repito, razão de ser de um fato. A consequência é o fato, a causa é a razão de ser de um fato. Quando alguém diz, as ruas estão molhadas porque choveu, veja, qual é o fato? As ruas estão molhadas. Mas o que veio antes e que foi o causador de as ruas estarem molhadas foi a chuva. Então essa relação de causa e consequência certamente é uma relação intrínseca. Não pode haver causa sem que haja consequência. A causa exige uma consequência. E a causa é sempre anterior à consequência. As ruas estão molhadas porque choveu. Alguém morreu porque recebeu um tiro de outrem. Bem, para que ele tenha morrido é a consequência, tem que ter havido, obviamente, um nexo causal, qual seja o tiro. E tem que ser aquele tiro, o causador do resultado. No mundo jurídico nós conhecemos muito bem isso. Então, causa está intimamente ligada à razão de ser de algo.
diferente da explicação. A explicação não é a razão de ser de algo. A explicação é apenas um pedido, uma solicitação, e ela tem, portanto, um caráter subjetivo. Imagine que um colega advogado e que tem um filho que faz o curso de Direito, e o filho já é bacharel em Direito, vai prestar o exame da OAB, o colega advogado diz o seguinte: meu filho, estude porque você passará. Bem, por que você passará não é a causa do estudo, sob qualquer hipótese, mas é uma explicação para o estudo. Por que você passará não é, sob qualquer hipótese, um antecedente ao estudo. Dessa maneira, nós temos aí a utilização, a estrutura explicativa. Causa é a razão de ser, ela sempre vem antes da consequência. A explicação não, ela é posterior à consequência, ela tem natureza subjetiva. É claro que a causa tem muito mais valor argumentativo, é muito mais precisa em termos argumentativos do que especificamente a explicação. Bem, mas o que isso tem a ver com a nossa estrutura, eis que, a palavra de hoje? É porque, veja que eu me utilizei de conjunções para estabelecer causa. Eu disse, as ruas estão molhadas porque choveu. Esse porquê que está é um materializador de causa. É bom lembrar que a causa já existia antes do porquê, mas o porquê é para dar clareza. A conjunção tem essa natureza de dar clareza à estrutura. Então, se eu coloco uma conjunção que dá ou que possui esse valor de causa, obviamente vai gerar a facilitação do entendimento. Daí porque, uma vez que, visto que, haja vista que, porquanto, são conjunções que têm natureza causal. Pois bem, o que se tem observado é que no dia a dia, no mundo jurídico, tem se utilizado eis que com essa mesma natureza causal. Vou ler novamente, olha o que estava escrito. O acusado afirma que somente viaja de carro porque, ou melhor, ele escreveu aqui, eis que, eu já corrigi, eis que tem fobia de avião. Na verdade seria, por que tem fobia de avião? Uma vez que tem fobia de avião, haja vista que tem fobia de avião. Note quantas conjunções, segundo o padrão formal, nós temos para usar. Talvez esse eis que seja por tendência à contaminação. O colega tende, evidentemente, a colocar uma conjunção diferente, né, para que o texto fique um pouco mais clássico, e ele, então, se utiliza desse eis que. E a contaminação existe porque, geralmente, as conjunções, as locuções conjuntivas causais terminam em que. Eu disse, visto que, por exemplo, é uma delas, haja vista que é outra. Então, esse que tende a gerar a conjunção causal, uma locução conjuntiva causal. Mas se o eis que não é, sob qualquer hipótese, conjunção e não deve ser usada nesse caso específico, como é que seria o eis que? Para que ele existe? Bem, Rudolf Linz falou a respeito desse assunto ao criar uma estrutura chamada verboide. Quando se fala em verboide, o que seria um verboide? É uma espécie de verbo, só que em tese não tem classificação. Você veja, por exemplo, que as formas nominais, gerúndio, por exemplo, é um verboide. Ela não tem, sob qualquer hipótese, a flexão, né? Participe é um verboide. Ou seja, são as chamadas formas nominais do verbo. Mas existem estruturas que não são especificamente verbos, mas que são verbóides, funcionam como. E eis que é uma delas. Vocês vejam, por exemplo, eis que chega o médico. Quando eu digo eis que chega o médico, esse eis que tem um valor de verboide. Ele faz a primeira oração, que seria a oração que introdutória da próxima oração, que seria que chega o médico, eis que chega o advogado. Então esse eis que está funciona nesse caso como um verbo. No dia a dia é como se fosse uma palavra denotativa, que não tem classificação, alguns autores falam. Né? Não está dentro das classes gramaticais constantes do português, substantivo, adjetivo, pronome, e lá vai. Então esse eis que tem a natureza de demonstração. É como se fosse um recurso deítico, uma partícula deítica, uma partícula de demonstração. Eis que chega o médico, quer dizer, agora chega o médico. Né? Nesse momento chega o médico, nesse momento chega o advogado, nesse momento chega o ministro. Então eis que tem que ser utilizado com esse valor. Então é bom que o colega advogado procure o dicionário e evite esse eis que com o valor de locução conjuntiva causal, porque ele não é aceito segundo o padrão formal da língua portuguesa. Caros colegas advogados, espero que os senhores tenham gostado dessa explanação a respeito do eis que, e nós traremos outras em outros momentos aqui na Escola Nacional da Advocacia.